Eu sei que esse assunto pode ser batido. Na real, eu acho que metade do YouTube já falou sobre essa parada, mas eu sempre quis fazer um vídeo sobre O Segredo Além do Jardim. E também teve uma galera que pediu pra mim fazer algo sobre essa obra. E sinceramente, eu acho impossível falar desse desenho e não citar essa teoria. Mas eu prometo que não vai ser mais do mesmo, porque esse vídeo aqui também vai ter um pouco da minha opinião. Over the Garden Wall é uma série animada escrita por Patrick McHale. O desenho foi produzido pela Cartoon Network e foi ao ar no Brasil em 23 de março de 2015, recebendo o nome de O Segredo Além do Jardim. A história vai se passar em um jardim conhecido como Desconhecido, onde existem criaturas bizarras e diversas coisas escondidas. Entre elas, a gente encontra dois irmãos, Wirt e Greg, que estão perdidos e em uma jornada em busca do caminho de casa. A gente ainda vai ter a presença de Beatrice, uma passarinha azul que vai acompanhar os garotos por quase todo o caminho, meio que fazendo um papel de guia. E a gente também tem o Lenhador, que vai aparecer de vez em quando na história, reforçando um lado mais misterioso e dando alguns conselhos duvidosos sobre o caminho de volta para casa e sobre uma tal de besta. Mas que besta é essa, maluco? A besta é uma figura que é onipresente no jardim e que vai perseguir os garotos de forma indireta, cuidado com spoiler, através do Lenhador. O objetivo dela é transformar as almas perdidas em árvores. Dessas árvores, ela tira um óleo que mantém a luz do lampião que o lenhador carrega e que permite a besta ficar viva. Assim como aquele famoso estereótipo de demônios interiores que se alimentam da nossa fraqueza. Durante todo o desenvolvimento da narrativa, os garotos tentam achar uma maneira de sair desse jardim, né, que é o desconhecido, mas ao mesmo tempo que eles estão tentando sair dali, eles vão se envolver em diversos problemas, que vai variar dependendo do episódio e do lugar que os meninos se encontram. Nesses problemas, então, eles vão ter que enfrentar suas agonias, seus medos e inseguranças. Assim, a gente pode perceber que se trata de uma história de autoconhecimento e amadurecimento. Algo interessante de se notar é que o criador da série se inspirou em diversas obras literárias, musicais e visuais para criar o seu desenho. Algumas obras que ele confirmou são Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, As Crônicas de Nárnia, de certa forma, a Divina Comédia. Mas isso aqui meio que foi de forma indireta. E eu vou falar disso mais pra frente. O Segredo Além do Jardim, ele é uma obra-prima da animação, que combina elementos de fantasia, horror, comédia, musical e drama. O desenho também explora temas como medo, culpa, esperança, amizade, família e, como eu disse antes, amadurecimento. Através de diversos personagens carismáticos, cenários encantadores e referências culturais. É sério, o estilo desse desenho é muito incrível. Tanto que teve uma vez que eu fiz praticamente um layout inteiro da minha Twitch inspirado na estética desse desenho. Uma dessas referências que eu citei antes provavelmente foi a Divina Comédia, porque a gente consegue encontrar diversas características que relacionam o desenho com a obra de Dante Alighieri. O Patrick até confirmou que uma das referências para o desenho foi a arte do Gustave Doré, que foi o responsável pelas ilustrações originais, né, da obra da Divina Comédia. Mas nada disso foi 100% confirmado, tá? Ele só confirmou que ele se inspirou na arte do cara. Porém, quem realmente contribuiu para o surgimento dessa teoria foi o Trade Explainer, um youtuber aqui da plataforma. Vou estar deixando o vídeo, né, original dele na descrição. Para quem entende inglês, é muito da hora ir atrás. E uma coisa engraçada é que até o criador da série acabou elogiando a teoria do cara. Esse elogio, eu acho que acabou incentivando mais ainda a internet a meio que acreditar nessa comparação. E chegou a um ponto que é até oficial, assim, pelos fãs, mesmo existindo diversas outras teorias. Isso que é massa do desenho, na verdade, ele é bem aberto a isso. E cada um meio que interpreta do jeito que quiser. Mas, enfim, o que é a Divina Comédia? No dia 11 de abril de 1472, segundo alguns historiadores, isso aqui não é confirmado, foi publicado um dos poemas mais icônicos e conceituados da humanidade, a Divina Comédia, obra do italiano Dante Alighieri. Na história, a gente vai acompanhar o Dante. Sim, é o mesmo nome do cara que escreveu o livro. E o Dante vai realizar uma visita aos 3 espaços pós-morte do cristianismo, sendo eles o inferno, o purgatório e o paraíso. E por que é tão parecido? Além de ter uma estrutura parecida com o livro de Dante, a gente também consegue fazer diversas ligações entre as índoles e objetivos dos personagens das obras. Eu peguei um artigo aqui para listar melhor essas referências com a Divina Comédia, e eu também vou estar deixando o link dele na descrição na íntegra, porque embora eu vou estar passando para vocês aqui, eu coloquei algumas opiniões minhas e mudei algumas coisas para minha visão da teoria.
O Inferno de Dante e Over the Garden Wall, na verdade, começam de forma parecida. Antes de entrar no assustador inferno, Dante se vê perdido em uma floresta escura, onde criaturas misteriosas tentam atrair ele para a escuridão. Só depois disso que o Dante acaba encontrando Virgílio, que vai ser uma espécie de acompanhante dele, e entra no inferno. Já o Segredo Além do Jardim começa com Ward e Greg tentando encontrar o caminho de casa, até encontrarem o lenhador. Ele avisa para os meninos que existe uma besta dentro da floresta, que é a personificação da morte da esperança, bem específico, né? Mas isso provavelmente faz referência à inscrição que o Dante encontra nos portões do inferno, que diz: abandonai toda a esperança, vós que entrais aqui. Esse aviso é bem justo, já que a jornada que ele vai seguir não é para qualquer um. Cada episódio do desenho vai representar um nível específico do inferno, mas por enquanto nessa introdução os meninos vão deixar a zona neutra da floresta e entram em um lugar muito mais escuro, meio que em direção às profundezas do desconhecido. Assim como Dante é atacado por uma criatura parecida com um lobo nesse começo, Wirt e Greg também tem um encontro perigoso com uma versão lobo da besta. A teoria também fala que existe uma alegoria aqui, que sugere que o Wirt se depara com uma escolha, né, de continuar ou voltar. No fundo, ele escolhe continuar com o seu destino, assim como Dante faz a mesma escolha. No segundo episódio, os irmãos encontram Pottsville. Eles ficam surpresos com a natureza um pouco bizarra do lugar, os seus rituais e uma sensação que tem alguma coisa errada. E ao chegar ao celeiro, né, eles veem uma celebração da colheita. Aqui a gente provavelmente tem uma alegoria às almas que estão esperando serem colhidas por Cristo para a salvação. Enquanto os dois observam, um dos moradores da vila comenta com um Word que parece que ele chegou um pouco cedo demais e que geralmente as pessoas não costumam passar por Pottsfield. Aren't you a little too early? What do you mean? I mean, it doesn't seem like you're ready to join us just yet. Essa frase, na verdade, é muito curiosa e revela muito da comparação com o limbo, né? Que é discutida ao longo do episódio inteiro. Esse fato, na verdade, é meio que referenciado como que as pessoas não saem depois de visitar Pottsfield. Elas ficam ali pra sempre. É claro que o fato do Wirt e o Greg interromper uma festa tem o seu preço. E a gente vai conhecer o Enoch, um gigantesco prefeito abóbora. Que, na verdade, mais tarde é revelado que ele é um gatinho preto. Mas isso ainda não foi revelado, vocês não sabem de nada. Ele condena, os meninos a trabalhar em um campo por algumas horas. E a presença de Enoch, na verdade, ele tem vários significados em potencial. Provavelmente ele vai fazer uma referência ao Rei Minos, o juiz do submundo, que sentencia as almas aos vários níveis do inferno. Isso é reforçado pelo jeito que ele fala, né, as linhas de diálogo dele e as serpentinas, né, no personagem, que lembram muito as cobras do Rei Minos. Algo curioso é que na Bíblia Enoch existe, e ele é um homem que ascendeu aos céus sem morrer. Enquanto eles estão trabalhando, o Wirt chega a pensar em ficar em Pottsfield. Isso vai fazer referência à tentação que aqueles que ficam no limbo enfrentam, né? Ao saber que a paz que eles têm ali talvez seja muito mais atraente do que um perigo que é inevitável, sabe? É muito mais cômodo eles ficarem ali no limbo do que eles arriscarem irem para o inferno. A caracterização desse episódio também desempenha um papel fundamental na comparação com o limbo da Divina Comédia. Sendo a coisa mais clara aqui, a falta de percepção do tempo. Os habitantes de Pottsfield, eles lutam pelo que eles acreditam, só que eles não sabem mais o que eles estão lutando e para que eles estão fazendo isso, sabe? Não sabem quanto tempo passou. Eles estão esperando que as coisas nunca mudem, e isso faz com que eles se tornem vítimas do tempo sem perceber. Os dois irmãos acabam descobrindo uma escola cheia de animais, e a professora desse lugar tem uma obsessão por um amor perdido, chamado Jimmy Brown, e ela transmite a sua mágoa por meio de música, ficando tão fixada no seu amor perdido que ela tá nem aí pros seus alunos. A Miss Langtry é a personificação da luxúria e o ponto principal desse episódio. A gente vê que essa obsessão distrai ela o suficiente para que ela perca o controle das suas outras prioridades e responsabilidades, chegando ao ponto do seu pai fazer o impossível para manter a escola de pé. Eventualmente, né, ela vai acabar encontrando esse amor perdido e eles finalmente se reúnem, mesmo sendo revelado que eles só ficaram separados por 3 dias, mas no final do episódio eles acabam celebrando o amor deles num concerto beneficente que eles criam, e isso acaba salvando a escola de fechar. Eu acredito que nesse episódio seja mais isso, sabe? Não tem tantas coisas, porque é um episódio mais simples, mas
o que interessa aqui é que o episódio todo acaba rodando em torno da professora, ansiando e nunca agindo de acordo com seus desejos, enquanto a realidade que tá ao redor dela tá desmoronando. Assim como o terceiro círculo do inferno, nesse episódio tá sempre chovendo. Aqui o desenho ele vai falar sobre como o seu papel na sociedade define quem você é. Tudo isso é discutido em uma taverna, que é uma representação da gula por natureza. Outra coisa interessante é quando o Wirt tenta entrar no lugar, ele é bloqueado por um cão, que é uma possível referência ao cão de 3 cabeças conhecido como Cerberus, que também é encontrado nesse nível na Divina Comédia. Enquanto o Wirt ele tá preocupado em obter instruções dos habitantes da cidade, a gente consegue ver o Greg trazendo comida na sua mesa. Algo muito louco que eu percebi vendo essa teoria é que no episódio inteiro todos têm comida na mesa, mas ninguém come. Ninguém dá nenhuma mordida, fora o Greg. O que pode ser uma referência ao castigo desse nível, que as pessoas são recompensadas, né, com o excesso de comida e tudo aquilo que elas têm gula, mas que é tirado meio que o prazer delas naquilo. Esse nível provavelmente tem um dos conceitos mais doidos possíveis. Eventualmente, né, os dois eles acabam partindo da taverna, eles roubam o Fred, que é um cavalo falante, e resgatam a Beatrice. A gente também consegue ver no episódio o lenhador, e ele aparece meio suspeito, sabe? Meio que alimentando uma ideia de que talvez ele não seja tão bom assim. Esse aqui é outro episódio que o paralelo com a Divina Comédia é bem claro. Nele a gente tem o Queen's Edgecott, que passa muito tempo cogitando a possibilidade da sua ganância ter enlouquecido ele. Mas ele não faz nada pra mudar isso também, tá? Porque enquanto ele tá cogitando isso, ele pisa em comida e, sei lá, gasta com um pavão albino premiado, sabe? É essa parada que ele faz. Ele, na verdade, é um rico empresário de chá, com uma mansão tão grande que se fundiu com a mansão da sua rival, né? Com a sua vizinha. Que ele até então acha que é uma aparição e por isso que ele decide que ele tá enlouquecendo. Nesse nível, as almas gananciosas são banhadas por ouro fervente pela eternidade, que também é referenciado no desenho, naquela cena que o Greg joga aquela moeda no poço, né? E a gente vê que existem diversas moedas naquele lugar. Mais tarde no desenho também é revelado que o Edgecott na verdade é um fantasma, porque a gente consegue ver o Wirt se escondendo atrás de uma lápide com o seu nome. Nesse episódio, o Wirt e o Greg, eles estão num barco atravessando um rio, e eles meio que percebem que os outros passageiros, que são todos sapos, ficam bravos e irritados facilmente. Tanto os policiais sapos perseguindo os personagens, como os que ficam sem poder escutar a banda. Depois de acalmar os sapos tocando fagote, todos os passageiros desembarcam e se afundam na lama para hibernar durante o inverno que tá chegando. O Círculo da Ira é onde há o rio Styx, ou como muita gente conhece, o Rio dos Mortos, né? Que você precisa pagar uma moeda para atravessar. A punição dos irados é ser afogado na lama até o pescoço, onde eles são incapazes de se acalmar. Na última parte do episódio, a Beatrice, ela acaba retornando a Adelaide, que eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Por esse plot dela, porque eu realmente tô explicando aqui, mas eu não quero ficar dando muito spoiler pra galera ir ver, tá? E inesperadamente, né? A Beatrice, ela é seguida pelo Wirt, pelo Greg, e algo que eu acho curioso é que a casa da Adelaide tem diversas cordas e tesouros, o que pode ser uma homenagem muito clara às Moirai, que são praticamente umas moiras, sabe? Que também são conhecidas como Fates, e você entendeu. Elas decidem, ironicamente, o futuro das almas, retratadas com fios e tesouras. Mas felizmente, o Wirt e o Greg conseguem escapar da captura da Adelaide e continuam a sua jornada. O nível da heresia do inferno tem uma ligação com a condenação da feitiçaria. Aqui, as almas são condenadas a serem queimadas vivas continuamente. E ambos esses elementos são evidentes ao longo do 7º episódio do desenho. Aqui a gente vai ter uma menina e a sua tia que compartilham semelhanças, tanto pela sua estética puritana que a galera tinha na época das caças a bruxas, quanto o aspecto da sua casa apontar para algum tipo de prática obscura, incluindo até mesmo um caldeirão cheio de tartarugas.
A influência da heresia, na verdade, é muito relevante pro Dante no livro, porque isso é ir contra todas as práticas do catolicismo, o que leva na criança a todo tipo de punição horrível. E até por isso não é à toa que o desenho traz uma bruxa nesse episódio, já que as mulheres que eram acusadas de serem bruxas nos tempos antigos, na maioria das vezes eram inocentes. Isso é mais claro ainda quando o episódio tem como foco principal um exorcismo. No episódio 8, Wirt e Greg estão flutuando em um rio, provavelmente um paralelo ao Plegenton, eu acho que é assim que fala esse nome, da Divina Comédia. Ao chegar à costa, eles encontram outra árvore de Elderwood, que depois é revelado que essas árvores são feitas de pessoas. Essa é uma referência clara à Floresta do Suicídio no 7º Círculo do Inferno, onde as almas se tornam árvores para as arpias punirem elas. Wirt eventualmente começa a ficar preso em uma árvore quando ele perde a sua esperança, parecido com as almas que ficam nesse círculo no livro, e algo doido é que até mesmo a parte da violência é representada no desenho, por meio dos sonhos do Greg, onde ele sonha que tá em guerra com o vento do norte. A atmosfera desse episódio consegue representar muito bem a vibe desse círculo do inferno, é um dos mais gráficos possíveis, sem mostrar muita coisa e sem ficar chocando, né? Meio que você vai entendendo pela sua interpretação. Nesse episódio, as coisas vão mudar um pouquinho, porque a gente tem a explicação de como o Wirt e o Greg caíram num lago durante o Halloween e acordaram perdidos na floresta. Até essa cena acontecer, a gente vê um pouco de como é a relação do Wirt com as outras pessoas da sua escola, e como ele até tem uma menina que ele gosta, mas que ele não consegue conversar. Esse círculo no livro é descrito como um lugar para punir alma dos sedutores, aduladores, simônicos, adivinhos, fraudulentos, hipócritas, ladrões, maus conselheiros, fundadores de seitas e falsários, tendo cada um a sua própria subdivisão. E, claro, a gente também aqui tem o Halloween, que é considerado o dia da fraude. Nesse episódio a gente consegue encontrar todos os representantes que são punidos nesse círculo. Sedutores, o Jason Vanderberker, que tá tentando seduzir a Sarah. Aduladores e lisonjeiros, a amiga da Sarah, que elogia o Jason, que tá vestido de pássaro. Simônicos, ou traficantes de artefatos sagrados, no caso seria o Greg com a pedra dos fatos concretos. Adivinhos, aquela amiga da Sarah que quer adivinhar as fantasias deles. Os corruptos, aqueles policiais que mentem e falam que vão prender as pessoas fantasiadas e sempre terminam toda a frase com "eu só tô brincando". Hipócritas, aquela senhorinha que fala pro Greg que nada nesse mundo é de graça e faz ele trabalhar de graça por doces no Halloween. Ladrões, durante todo o episódio o Wirt tenta roubar a fita que colocaram no casaco da Sarah. Havia literalmente um par de ladrões fantasiados atravessando a rua. Maus conselheiros, o Wirt pra si mesmo, né? Durante a série inteira, ele fica se auto-boicotando, mas provavelmente os piores conselhos que ele dá sempre são pro Greg. Semeadores de discórdia, as amigas da Sarah que falam pra ela sair com o Jason Vanderberker, e os falsificadores, que é o Halloween como um todo. É interessante que a primeira coisa que o Greg fala pro Wirt nesse episódio é confessar os seus pecados. Como o círculo mais profundo do inferno, a maior parte do episódio 10 de O Segredo Além do Jardim é congelado e frio, com um vento muito forte que causa dificuldade pros viajantes se aproximarem da besta. No livro, esse nível vai ter pessoas presas no gelo do pescoço para baixo que são incapazes de se mover. E o destino do Greg acaba refletindo muito bem isso. Isso é ainda mais interessante porque o diabo é frequentemente retratado nos filmes como alguém que vive em um lugar cheio de fogo, chamas e tudo mais. Só que em Over the Garden Wall e A Divina Comédia, eles vão meio que pro mesmo lugar, que em vez de ser um lugar cheio de chamas, é um lugar frio e congelado, mostrando muito o lado da mentira, né, da traição e aquele sentimento frio. Por um momento até parece que a maior traição vai ser feita pela besta, mas na verdade não. Ela acontece pelo lenhador, que acaba traindo a sua própria crença, apagando o lampião que ele acreditava ter a alma da sua filha. A punição dos traidores no livro é ficar perdido na escuridão. Então, ele apagar a luz, acredito que é um gesto muito simbólico a isso. Nesse episódio, a gente também tem a besta como uma criatura aterrorizante, cheia de buracos. Assim como Lúcifer contendo 3 faces e 3 bocas. No final desse episódio, a gente também tem os irmãos se despedindo da Beatriz e também as conclusões finais. Afinal, é o último episódio do desenho. Então, a gente vê que o Wirt amadureceu bastante para começar
a arcar com as suas responsabilidades de ser o irmão mais velho. E depois dessa conclusão, o Urt acaba acordando, né, no lago que eles caíram no Halloween, e ele salva o Greg e o sapo que tava ali. Os dois são resgatados e levados ao hospital. O Urt demonstra sim que aprendeu algumas lições vindos do desconhecido, mas que não necessariamente se lembra muito bem delas. Uau, esse vídeo foi completamente diferente de tudo que eu já fiz. Eu tenho muito carinho por essa obra, então eu resolvi trazer algo mais diferenciado e um pouco descontraído aqui pro canal. Até porque eu sempre vou revezando de review pra filme e alguma coisa diferente, e espero que vocês estejam gostando. Tá na descrição o link dos sites que eu peguei pra ver as comparações e pesquisei no geral, além dos vídeos, né, no YouTube que eu vi. Afinal, esse tema provavelmente é um dos que é mais fácil você encontrar vídeos no YouTube sobre, então é legal sempre ver outras pessoas falando. Eu deixei algumas coisas de fora, eu não queria ficar falando toda a série, piadas, essas coisas, porque realmente a ideia é você ir lá ver. Tem na HBO Max, se alguém quiser assistir na Max, né? Agora é só Max. Então fica a minha recomendação. Cara, eu nem vou ficar dando nota, nem nada, porque essa obra é tão importante, tá ligado? É um negócio que eu gosto tanto que seria injusto. Mas saibam que é um dos meus desenhos favoritos. Aqui eu quero agradecer os membros do canal que estão aparecendo aí na tela. Graças a vocês eu posso fazer essas loucuras aqui. Como eu falei antes, e só quero lembrar, todos os créditos estão na descrição. E muito obrigado pela atenção.